Hoje vamos falar sobre o vetor campo elétrico, que ele é representado, a notação é um E. Então, vetor campo elétrico. Ele é representado por um E maiúsculo, E vetor. Então, sempre que a gente desenhar E vetor, estamos nos referindo ao vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico, primeiro, né, pela notação ali entre parênteses, ó, a gente consegue saber que ele é uma grandeza vetorial. Então, tudo que a gente sabe matematicamente sobre os vetores, a gente vai aplicar nessa grandeza. E esse vetor, essa grandeza, é definido para representar, então ele representa o campo elétrico em um ponto qualquer do campo. Então, ele que vai calcular o valor do campo elétrico em um ponto qualquer. Muito importante vocês lembrarem das aulas passadas, né? Então, quem não assistiu, assista aí a sequência de aulas. Aí, lembrando, né, das aulas passadas. Sempre que eu tenho uma carga fonte, essa aqui é a chamada carga fonte, ela cria ao redor de si uma região chamada de campo elétrico, de tal forma que se eu colocar outra carga, essa carga aqui, um Q minúscula, chamada carga de prova, né? Vai aparecer entre as duas uma força elétrica, seja de atração ou de repulsão. Tanto faz, né? Então vai aparecer aí a força elétrica entre as duas. Como é que eu calculo o valor do campo elétrico? Quanto vale, né? Onde o campo é mais intenso, menos intenso, no ponto onde eu coloquei a carga, a carga de prova, né? Aí, de acordo com aulas passadas, a carga fonte ela é fixa, ela não sai do lugar, né? É ela que está criando a região que eu estou estudando. O campo na carga fonte é zero, afinal é ela que cria esse campo, né? Ela é o centro do campo. Agora, nesse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto A. Ponto A é um ponto qualquer do campo. Nesse caso, foi onde eu coloquei a carga de prova, né? E apareceu a força. Então, por definição, isso é uma definição, o valor do campo elétrico no ponto A vai ser igual à força que apareceu entre as duas, né? E o módulo da carga de prova colocada no ponto A. Tá ok? Então, ó, basta eu pegar a força que apareceu e dividir pela carga de prova. Isso aqui é uma definição. Aí tem as vantagens da definição, dessa definição, que é o que a gente vai ver. Falar de unidade de medida. Ó. No Sistema Internacional de Unidades e Medida, força é medida em Newton e carga em Coulomb. Então, a unidade de medida de campo elétrico passa a ser Newton por Coulomb. Eu posso fazer isso para qualquer ponto que eu deseje calcular o valor do campo elétrico. Então, outro exemplo, ó. Imagine que eu tenha aqui outra carga fonte. Então, essa carga é a que cria o campo, cria a região ao redor. Eu quero calcular, ó, quanto vale o campo elétrico nesse ponto aqui agora. Então, quanto vale o campo elétrico nesse pontinho aqui, ó, né? Quanto que ele vale? Aí, o que eu vou fazer, então? Eu vou colocar nesse ponto uma outra carga, que é a chamada carga de prova. Assistam aí as aulas passadas. Entre as duas vai aparecer uma força elétrica. Aí a força também aparece na carga fonte, mas eu não vou nem desenhar mais, afinal a carga fonte ela é fixa, é ela que está criando essa região chamada campo.
Na carga fonte o campo é zero, porque é ela que cria, né? Então, o campo que ela cria, ela não sente, né? Agora, a carga de prova não, que é o Q minúsculo. Então, como é que eu faço para calcular o campo nesse ponto? Ó? Basta eu fazer campo igual a força que apareceu dividido pelo módulo da carga ali colocado, né? Então, eu tenho o valor do campo nesse ponto em Newton por Coulomb. Vamos dar um exemplo numérico. Vamos supor que eu coloque a carga, né? Essa carga aqui, ó, ela seja de, vou imaginar o número aqui, 2 coulombs, e a força que apareceu é de 10 newtons. A força entre elas é a carga que eu coloquei. Então, ali naquele ponto, ó, concluo, eu passo a ter um campo elétrico de 10 newtons, que é a força que aparece entre as duas, por 2 coulombs, que foi a carga ali colocada, né? Então, isso dá 5 newtons por coulomb. Agora, qual a vantagem, né, de se calcular campo elétrico dessa forma? Porque essa é a definição. Imagine então aquele ponto laranja, né? O valor deu, né, 5 newtons por coulomb. A partir do momento que eu calculo o valor, eu posso tirar a carga de prova. Então fica da seguinte forma, essa é a vantagem, né, dessa definição de campo. Então imagina que eu tenho aqui a carga fonte, aqui criou o campo, o ponto que eu calculei, né, imagina o ponto aqui, ó, esse ponto que eu calculei, ele tem um valor de 5 newtons por coulomb. A partir do momento que eu calculo, colocando ali uma carga de prova, eu sei, eu posso tirar a carga de prova, a partir daí eu sei que neste ponto, ó, a cada 1 coulomb de carga de prova, eu vou ter uma força de 5 newtons. Então, se eu tiver uma carga de 2 coulombs, a força passa a ser 10 newtons. Se eu tiver uma carga de 3 coulombs, ali naquele ponto, a força passa a ser 15 newtons. Porque eu sei que o valor do campo naquele ponto foi de 5 newtons por coulomb. Então, esse valor ele está associado ao ponto do campo, a um ponto qualquer. Eu posso escolher o ponto que eu quiser, né? Outra forma de calcular campo é a partir da carga fonte daí, né? Como que eu faço a partir da carga fonte? Vamos lá, voltando. Imagina que eu tenho aqui uma carga fonte, uma carga de prova. Aí, ó, nesse ponto verde, foi onde eu coloquei a carga de prova, né? Como é que eu calculo o campo aqui? O campo, por definição, nesse ponto vai ser a força que aparece entre as duas pelo módulo da carga ali colocado. A força que aparece entre as duas pode ser uma força de atração ou repulsão, né? Essa foi a definição que vimos anteriormente. Agora, qual a segunda forma de cálculo de campo? Vamos lá. A distância entre as duas, vou chamar de D. Como é que eu calculo a força entre as duas? Vai ficar força, lei de Coulomb, né? K, módulo da carga fonte, módulo da carga de prova, dividido pela distância entre as duas ao quadrado. Eu posso pegar essa força, ó, esse valor de força, ó, né? E substituir aqui, né? Ó. Aí eu vou ter uma segunda forma de cálculo de campo a partir da carga fonte. Então eu passo a ter que campo elétrico, ó, lá no lugar da força, ó, posso colocar K, módulo de Q, módulo de Qzinho, dividido por D ao quadrado, tudo dividido por módulo de Qzinho. Aí Qzinho com Qzinho, ó, vai dividir. Concluo o campo elétrico lá naquele ponto verde, ele pode ser calculado também fazendo K, que é a constante eletrostática do meio, no vácuo 9 vezes 10 a nona, módulo da carga fonte, então eu posso usar a carga fonte, dividido pela distância entre a carga fonte e o ponto que eu estou calculando ao quadrado, né? Concluo, vamos lá. Imagina que eu tenha uma carga fonte. Repito a importância de assistir às aulas passadas. Quem não assistiu aí, assista, né?
Essa carga está criando campo ao redor. Imagina que eu tenha esse ponto aqui, ó, esse ponto laranja. Eu quero calcular quanto vale o campo elétrico nesse ponto laranja. Aí como é que eu posso fazer? Concluindo, aqui eu posso colocar outra carga, que é uma carga de prova, vai aparecer a força entre as duas, pode ser uma força de atração ou repulsão, tanto faz. Tem a força ali na carga fonte também, eu só não estou desenhando, né? Então eu posso pegar essa força e dividir pelo módulo da carga de prova, que foi a carga ali colocada. Aí eu tenho o valor do campo. Então, se eu tiver a carga de prova e a força, eu calculo o campo dessa forma. Aí a segunda forma, imagina que eu tenho esse ponto verde, mas eu não tenho aqui uma carga de prova, eu só tenho ponto, mas eu sei a distância entre a carga fonte e esse ponto. A distância entre os dois é d. Aí como é que eu consigo calcular o campo naquele ponto também? Eu posso fazer campo igual K, que é uma constante, 9 vezes 10 a nona no vácuo, módulo da carga fonte, aí eu estou usando a carga fonte para cálculo, né? Dividido por d ao quadrado, onde d é a distância entre a carga fonte e o ponto que eu estou calculando. Então, tem essas duas formas de cálculo. Qual escolher? Depende do exercício, né? O que o exercício está me dando, o que ele está pedindo. Agora, nos dois casos, a unidade de medida de campo é o Newton por Coulomb, e a partir do momento que eu calculo, seja dessa forma ou dessa forma, eu sei que naquele ponto do campo, a cada coulomb de carga colocado, carga de prova, quantos newtons de força aparece nessa carga, né? Então, o campo elétrico, ele é uma característica do ponto. Então, eu sei que naquele ponto do campo, a cada newton, a cada coulomb de carga colocado, quantos newtons de força aparece. Eu vou falar agora na sequência sobre o desenho do vetor e a vantagem de se usar um vetor. Nessa primeira parte, a gente determinou a intensidade do vetor campo, né, que é o seu valor e unidade. Então, continuem acompanhando a aula.